Convido você ao Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nesses últimos 20 minutos, quero entregar uma mensagem aos irmãos. Ainda há pouco estávamos comentando ali, já podia acabar o culto, vamos embora para casa, né? Hoje já nos alimentamos tanto, já foi tão bacana, tão gostoso, né? Muito obrigado aos irmãos que prepararam o cordel. Eu não nasci no Nordeste não, mas tenho uma pontinha de vontade de ter nascido, viu? Ao longo da minha história, os irmãos nordestinos sempre me influenciaram muito. E eu sempre fiz questão de tê-los com apreço e valorizar suas vidas, né? Acho que nossa cidade tem uma dívida enorme, impagável, pelos nordestinos, não é? E, infelizmente, eles ainda são, de alguma forma, não tão valorizados quanto deveriam. Quem aqui é filho ou neto de nordestino? Levante a mão aí. Ai, coisa boa. Ei, povo que gosta de ter filho, né? Evangelho de Lucas, capítulo 17, nós vamos ler apenas do verso 7 ao verso 10, ok? 7, 8, 9, 10, 4 versículos, o sermão será curto. Vai acreditando. Lucas 17, de 7 a 10. Diz assim o texto sagrado. Lucas 17, de 7 a 10. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, você não dirá isso, dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Vamos orar. Senhor, toma nossas vidas em tuas mãos, esse tempo nas tuas mãos, Senhor, para a tua glória, e nos ensina a tua vontade. E converte os nossos corações ao teu coração e à tua vontade. É a minha oração para a tua glória, Senhor. Amém. Meus irmãos, ao que se parece um pastor? Hoje nós costumamos celebrar o dia do pastor. Fiquei muito feliz por esse cordel e pelos irmãos terem lembrado de nós, pastores aqui da igreja. Mas ao que se parece um pastor? Eu passei a minha infância toda convivendo com pastores. Aliás, quando eu tinha 8, 9 anos, eu já tinha um apelido na igreja. O meu apelido era Pastorzinho, porque a minha grande alegria da infância era fazer visita com o meu pastor. Então, pastor, o senhor tem visita essa semana? Ele falou: tenho. Posso ir com o senhor? Pode. E aí ele passava na minha casa, me pegava no horário de visita e me levava com ele. Eu ficava ali, todo orgulhoso, porque eu estava fazendo visita com o meu pastor, eu estava servindo junto com ele. Então, na minha infância, eu fui muito influenciado por essa figura chamada pastor. Pastor. Pensa por um momento, o que se parece para você, que imagens vêm à sua mente quando você pensa na figura do pastor? Na minha época e na minha cultura religiosa, 3 coisas chamavam a atenção. O pastor era a figura central da igreja. Nesse sentido, ele falava por Deus, ele representava Deus, ele respondia por Deus. Em outras palavras, sem muito cuidado, a gente ouvia o pastor e dava a ele o crédito e o mérito de falar em nome de Deus. E não se discutia com o pastor, não. Eu sou da época que o pastor falou, está falado, assim como o pai falou, está falado. Essa época já ficou para trás, né? Hoje a gente precisa mudar isso, mas enfim. Então o pastor era essa figura central. Ele era o centro da igreja que falava por Deus. Então chegava na hora da pregação: vamos todos ficar quietos agora, que o Deus vai falar. E quem é que falava? Era o pastor, né? Chega uma hora que você fala: mas não era... Aí você subentende ou você acredita que Deus está falando através daquele homem. E toda vez que você vê aquele homem falar, você fala: Deus está falando. Você associa a voz de Deus com a voz do pastor, a vontade de Deus com a vontade do pastor. E quando você tem uns BO muito grande com Deus, você chega no pastor e reclama, né? Como é que é? Fala com o homem lá, dá um jeito aí, porque a coisa está difícil. A segunda ideia que vinha da minha cultura
é que ele era um homem especial. Abre aspas, homem, nada de mulheres, tá bom? Ok? Vamos deixar claro aqui que na minha cultura, nada de pastoras, só pastores. Escolhido especialmente, comissionado especialmente, capacitado especialmente. Eu acreditei nesse troço aqui, Lourdes. Deus escolheu aquele homem. E meus olhinhos brilhavam por ele assim. Eu amava, né? Deus escolheu. Ele era um cara diferente. Eu não sei como é que é isso. Eu achei que quando eu fosse pastor, eu me tornasse pastor, isso ia acontecer comigo, assim, sabe? Uma coisa de, agora eu sou um ungidão, assim, né? Eu falei, vai acontecer alguma coisa, no dia seguinte eu vou acordar diferente. Porque eu via naqueles homens uma coisa, uma aura, assim, um negócio de outro mundo, pessoal. Eu tinha bastante imaginação. A terceira coisa que eu pensava, e tem que lidar com isso aqui, porque me ensinaram assim, é que o pastor é um modelo de homem perfeito. Quer saber o tipo de gente que Deus quer que você seja? Então veja a vida do seu pastor e saberás. Seja meu imitador como eu sou de Cristo, ok? Tudo bem assim? Quer saber como gente tem que ser? Olha para o pastor. Porque se ele não for o melhor que a gente tem para oferecer na comunidade, quem vai ser? Não vai ter, né, pessoal? Então o pastor estava no topo da hierarquia espiritual. A hierarquia espiritual começava com ele. Ele estava lá em cima e depois ia descendo. E os irmãos que não dão o dízimo estão aqui embaixo, aliás. Na hierarquia espiritual, tá certo? Então é assim que funcionava na minha cabeça. O problema é que hoje eu sou o pastor. E aí? Sobrou para mim, né? Irmãos, as atribuições acima só podem ser atribuídas a um pastor. Só existe um homem especial, escolhido especialmente, comissionado especialmente, capacitado especialmente. Só existe um homem que fala por Deus, representa a Deus e responde por Deus. Só existe um homem perfeito. O nome dele é Jesus Cristo, o seu pastor. O pastor. Eu sou um pastor. O ano passado eu preguei sobre ser uma parábola de Cristo. O pastor como uma parábola de Cristo. Eu só sou uma parábola. Você não pode se pegar a parábola. Você tem que se pegar ao que a parábola está te apresentando, ao significado da parábola. Tá certo? Qualquer um de nós, homem ou mulher, que realizar qualquer coisa de valor, seremos considerados servos e servas inúteis diante de Deus e ponto final. Vamos combinar uma coisa? Qualquer um de nós, a começar por mim, que realizarmos coisas grandes, valiosas, excelentes, no final nós vamos ser chamados de servos inúteis. Tudo bem? Não há espaço para nenhuma dos nossos egos aqui. No reino de Deus não há espaço para o nosso orgulho. Então, eu acho que havia um erro na minha concepção, na minha comunidade da fé, que eu amei tanto e amo tanto, porque ela acreditou que o pastor era Jesus e que todos os demais eram servos do pastor. Eu chamo isso hoje de uma igreja pastorcêntrica. Uma igreja que existe em torno do seu pastor. Se o pastor fala, ela está bem. A opinião do pastor, a vida do pastor está sempre em evidência. Tudo acontece girando em torno dele. Ele é um Messias local. Ele é uma idolatria local. Porque se você trata um homem como você trata Jesus, você está fazendo o quê? Simples assim. Isso chama-se idolatria. E se eu acho que eu sou Jesus, o que eu estou fazendo? Se eu acho que eu tenho os méritos, as virtudes, o poder, o espaço, as prerrogativas de Jesus, você acha que eu posso falar com você como se eu fosse Jesus? O que eu sou? Um idólatra, eu sou um ídolo. Eu criei um ídolo. Eu não sou Jesus. Você não é minha ovelha. Você é a ovelha de Jesus, assim como eu. Existe um espaço na nossa relação para que dentro das nossas limitações, dos nossos dons, para que dentro das nossas habilidades, nós sejamos mutuamente
abençoados. Se hoje é o dia do pastor, eu preciso pedir que algumas outras pessoas venham à frente. Alguém acha que a irmã Maria não é pastora da igreja? Por favor, fique em pé. Porque o corpo de Cristo é orgânico, ele não é institucional. O corpo de Cristo ele se move conforme a necessidade da coisa acontece. Então, existem vários outros pastores aqui na igreja. Várias outras pessoas que exercem esse papel de cuidar, de apacentar, não é? Se eu perguntasse aqui quem foi cuidado e apacentado pela irmã Luísa. Eu estou com uma fotinha da irmã Emília aqui no meu celular, e se eu mostrar a fotinha dela lá no hospital, o que tu vai pensar? Eu posso dizer que essa mulher era uma membra da igreja? Assim, com esse testemunho de vida, é só isso? Bom mesmo é o pastor? Percebe isso? Percebe como a gente está contaminado com essa coisa da religião, da estrutura religiosa, do pensamento religioso? Credo. Bom, então hoje é celebrado o dia do pastor. Então por que hoje é celebrado o dia do pastor? É uma pergunta. Eu não sei. Deveria ser chamado o dia do inútil. Vamos celebrar o dia do inútil. Segundo Jesus, os discípulos eram todos, vocês são tudo inútil. Tudo bem, pessoal? O dia do inútil. Vocês estão rindo, mas não é para rir não. É para chorar. Porque está aqui, ó. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis. É isso que nós somos. Eu até ia cantar uma musiquinha dos anos 80, mas eu vou deixar para lá. Ah, aí o pessoal da década de 80 aí. Vai, Lourdes, vai. É isso aí. Agora, meus irmãos, parece que Jesus está nos dando uma vacina contra essa presunção cristã. Jesus se preocupou em não deixar que nós, seus discípulos, fôssemos infectados pelo vírus da presunção. E presunção é uma opinião excessivamente boa acerca de si mesmo. Presunção é uma demonstração pública dessa opinião, ou ainda uma confiança excessiva no que você faz. O verso 7 diz assim, fala sobre ser escravo. Qual de vocês que tendo um servo, que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer. A Bíblia na mensagem diz assim, imagine que um de vocês tenha um empregado que voltou depois de arar a terra e cuidar das ovelhas. Será que você vai guardar o casaco dele, preparar a mesa e convidar ele? Senta-se e coma. Aqui tem um traço, uma questão cultural que a gente precisa ir para aquela cultura. A palavra escravo aí é escravo mesmo, é servo. Você não pode pensar isso como nós aqui. Você tem que pensar assim, se eu sou seu dono, os irmãos, eu já falei isso para os irmãos, vou só relembrar, a ideia de salvação a Cristo, a ideia de conversão a Cristo, é a ideia do pacto de servidão do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando alguém falia, perdia tudo, o que ele fazia? Chegava para um conterrâneo, uma pessoa importante, e falava assim, olha, eu posso morar com você durante 6 anos, e você me alimenta, você cuida de mim, você cuida da minha família, eu trabalho para você 6 anos. No final de 6 anos, no 7º ano, você me paga tudo que eu tinha direito de receber, e ele recomeçava a vida dele de novo. Não é uma boa ideia isso? Porque o que tem de gente falida aí não consegue sair do buraco, né? Então ele deixava as dívidas dele para trás, ia trabalhar para um camarada. Quando acabava o período de trabalho de 6 anos, ele falava assim, eu não quero voltar mais para a minha vida, eu quero ser eternamente seu servo. Aí chamava o sacerdote, pegava um furador de orelha e cract. Furava a orelha dele, porque ele dizia assim, eu nunca mais quero ser livre, eu agora pertenço a você e serei seu servo. Então Jesus está dizendo assim, quem é que tem um servo a seu dispor, e esse servo trabalhou o dia inteiro, cuidou de ovelha, lavrou o campo, e quando chega em casa, você faz a janta, arruma tudo e fala, por favor, pode sentar,
Está na hora da sua janta. É estranho isso, não é? O que Jesus está dizendo, meus irmãos, é que as prioridades do nosso Senhor precisam ser satisfeitas em primeiro lugar. Depois e no tempo certo, as necessidades dos escravos. Depois e no tempo certo, as necessidades dos escravos. O que dizer dessa imagem de um senhor explorador, então? Quando a gente lê essa parábola, dá a impressão que o Senhor está sendo colocado assim, né? Poxa, não tem consideração nenhuma pelas pessoas, você não tem consideração nenhuma pelo seu empregado, né? Um senhor que não se permite servir o empregado. Não, não é isso, não se trata disso. Se trata do papel do servo. Nós temos um Senhor e nós somos servos. Essa relação nunca vai se inverter. Nós fomos chamados para cuidar. Nós não fomos chamados para mandar ou para receber. Veja que interessante isso. Em Lucas, capítulo 12, diz assim: felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. É uma outra parábola a respeito da volta de Cristo. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Então Jesus, em outro texto, está dizendo assim, naquele dia, o Senhor vai pegar esses servos e ele mesmo vai servir vocês. Então perceba que isso, o lugar dessa parábola hoje não é dizer que o Senhor é um Senhor carrasco e quer só nos explorar. Não. Porque Jesus também conta uma parábola para dizer que ele vai nos servir assim como ele nos serve. Isso é muito interessante. A nossa parábola enfatiza o árduo trabalho de um cristão, a comida e a bebida. Lembra de domingo passado? Falamos sobre isso, meus irmãos. A minha comida e minha bebida, segundo Jesus, é fazer a vontade do Pai e cumprir o seu chamado. E em Apocalipse diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que o texto está dizendo é o seguinte: você precisa priorizar o seu Senhor. Isso não é se priorizar a igreja. Dá para entender isso? O que é buscar primeiro o reino de Deus? É ir para a igreja todo domingo e não sair da igreja? É isso? Mas confunde a cabeça da gente, né? Porque pode ser também, né? Mas não, né? Pois é. Eu me lembro que na minha cultura religiosa também era o seguinte: se tu é membro da igreja, tu está no céu. Se tu não é membro da igreja, tu está no mundo. E ser excluído da igreja era um problema sério. Porque ser excluído da igreja era igual ser excluído do céu. E quando me excluíram, porque a Edi engravidou, pensa que eu tinha medo do inferno. E minha família dizia assim: meu filho, agora você não é mais membro da nossa família. Você está excluído, meu filho. Olha onde você chegou. E eu fiquei doente com aquilo. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que nós precisamos prestar atenção. O pastor não é Jesus. E nem sempre a igreja representa o reino de Deus. Nem sempre. O verso 9 diz assim: será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Esse servo receberá algum agradecimento especial por fazer o que é obrigação dele? Nós não temos direito a elogios, meus irmãos. Nós não temos direito algum a recompensas por obedecer a Deus. Não temos. A vontade do nosso Senhor é nosso dever. Porque Ele está sempre, nós estamos sempre em débito com o nosso trabalho. O Senhor nunca estará em débito conosco. Veja só, gente, se nós fizermos tudo o que Deus manda, tudo o que Deus pede de nós, provavelmente se nós tivéssemos um alto nível de perfeição em responder a Deus, nós ainda estaríamos em dívida com Ele. Ele nunca estará em dívida conosco. Porque Ele é nosso dono. Ele é nosso Senhor. Nós não temos nenhuma forma de subjugar Deus a uma obrigação. Não existe nada que a gente faça que mude as coisas de lugar. O Senhor sempre será Senhor e nós sempre seremos servos. Por isso Jesus está dizendo, esse servo vai receber algum agradecimento especial porque ele fez a obrigação dele. É estranho isso. Não espere que as pessoas reconheçam o seu trabalho. Não espere que Deus reconheça seu trabalho. Assim, publicamente.
Não espere uma recompensa porque você fez, então agora Deus vai fazer do lado de cá. Não, não. Porque ainda que você faça tudo certinho na sua vida toda, no final, você seria um servo inútil. Porque parte dele, todas as coisas. Tanto querer quanto efetuar. É ele que te fez chegar até aqui. Foi ele que te criou. Foi ele que te sustentou. Nós somos servos. Esse é o nosso lugar. Nós devemos perguntar aqui, meus irmãos, por que servimos a Deus? Tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que nós servimos a Deus porque queremos ser recompensados por Ele. A outra possibilidade é que nós servimos a Deus porque nós o amamos. Um homem livre trabalha pela recompensa. Um escravo trabalha porque pertence ao seu senhor e o ama. Um homem livre trabalha para ganhar dinheiro. Um homem escravo trabalha pelo que ele pode receber do seu trabalho. Aliás, um homem livre trabalha pelo que pode receber do seu salário. Um escravo trabalha porque ele tem que trabalhar. Ele não é dono da sua vida. Ontem alguém me perguntou assim, você não vai pregar amanhã, né? Eu não sei quem fez essa pergunta, eu estou ficando velho. Falei, claro que vou. E aí eu pensei como o Paulo na hora, assim, falei assim, ai de mim se eu não pregar. Foi me dada esta obrigação. Tu está cansado? O problema é seu, amigão. Tu vai pregar amanhã. Alguém aqui acordou às 4 da manhã nessa madrugada fria para preparar sermão? Eu acordei. E você acha que eu sou, nossa, pastor, como o senhor é? Sou nada. É minha obrigação. É só isso. Ninguém tem que ficar assim, nossa, que homem consagrado. Que nada, pessoal. Eu estava bem chateado que eu acordei 4 horas da manhã. Um frio miserável. E lá vou eu, com a cara na Bíblia, fria de manhã. É assim, é simples assim. Veja aí, o que está em jogo aqui? O Senhor está destruindo qualquer possibilidade de justiça própria. Eu fiz isso, por isso eu mereço uma recompensa. Não importa o papel que você desempenha, o que eu desempenhe, não podemos comprometê-lo conosco uma vez que somos dele. Se pensarmos que merecemos algo, nós vamos ser arrogantes diante de Deus. Nós vamos chegar diante de Deus com arrogância. E o que Deus faz com os arrogantes? Deus simplesmente não conversa com arrogantes. Amigão, baixa a sua bola, depois você volta, tá bom? Porque assim, achando que você tem direitos aqui, não vai ter conversa comigo. Versículo 10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Vamos falar um pouquinho sobre cumprir a nossa missão. Esse aqui, meus irmãos, é o coração da parábola. Eu devo perguntar, você está se sentindo confortável com o final dessa parábola? Você viu a história? A história de um senhor que tinha um servo que trabalhou, e Jesus fala assim, você acha que o Senhor vai ficar agradando o servo? Você não sabe que é óbvio que ele não fez mais do que a obrigação dele? Você está contente com o final dessa parábola aqui? Você vai voltar para casa hoje dizendo assim, nossa, Deus falou comigo que eu sou um servo inútil. Aleluia, eu sou inútil. Você vai voltar para casa assim hoje? Parece que essa parábola ela tem uma nota trágica, não parece? Só que é o seguinte, meus irmãos, eu posso afirmar aos irmãos que essa parábola é uma parábola da graça de Deus. Como assim, pastor? Uma parábola da graça? É uma parábola da graça. Sabe por quê? Porque se a gente mudar essa parábola
para que o servo receba algum mérito, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para a lei. Nós vamos voltar a nos relacionar com Deus através da lei e através da meritocracia. E sabe o que vai acontecer? Quando você não tiver mérito, você não come. Quando você não tiver mérito, Deus não te dá nada, tudo bem? Ah, você quer ter mérito? Quer? Tudo bem, então tá bom. Então vamos lá. Jogo do mérito. Tu faz a sua parte, eu te pago conforme você faz. Tudo bem? Claro, não, eu estou trabalhando, eu vim no dia de ação aí, eu fiz tudo aí, eu revolucionei, ok. E quanto tempo vai levar para a gente reconhecer ou para a gente experimentar o nosso fracasso? E no dia que a gente não tiver nada? Pois é, agora se tu não tem nada, então o problema é seu. O que a parábola está dizendo é o seguinte: só pessoas redimidas podem ser inúteis. Porque para nós sermos servos nessa história, nós temos que pertencer a Ele. Veja como essa história é bacana. Talvez você não tenha percebido. Jesus diz assim: ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar e apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Você deve se alegrar, e eu também, porque nós podemos comer e beber com o nosso Senhor. E isso não vai mudar nunca. Porque nós somos servos dele. Se quisermos entrar nessa questão de mérito, voltamos para a lei. Nós estamos debaixo da graça. Porque nós sabemos que não temos mérito. Um poeta disse assim: o mérito sobrevive de homem para homem, e não de homem para ti, ó Senhor. Se eu olhar para minha esposa e falar assim: Senhor, eu posso dizer para você, eu tenho mais mérito que você. Eu arrumei a casa, eu fiz isso, eu comprei, e eu posso me comparar com qualquer um dos outros irmãos aí, a gente pode ter uma discussão aqui de quem tem mais mérito. O mérito sobrevive entre eu e você, Lourdes. Agora, entre nós e Deus, esquece. Não dá para sobreviver mérito nenhum na relação entre nós e Deus. Só que aí, meus irmãos, tem uma coisa muito interessante, né, para a gente pensar. Como é que Deus quer que a gente se relacione entre nós? Não é da mesma forma que Ele nos amou? Logo, tem algum mérito para a gente discutir na nossa causa? Os irmãos sabem que eu adoro fazer aquela brincadeirinha do João 3,16 com o 1 de João 3,16. É pegadinha, né? Mas tem visitante aí, vamos ver se vocês irmãos já aprenderam. Vamos lá. João 3,16, o que diz? Amém. Agora, 1 de João 3,16. Todos juntos. 1, 2, 3 e... Corre lá, pessoal. Agita aí. 1 de João 3,16. Está perto do Apocalipse. 1 de João 3... Nunca mais esqueça isso. Eu já fiz essa pegadinha umas 10 vezes aqui. Toda vez você cai. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos... quer dizer então que o João 3,16, Deus deu a vida do Filho dele para mim, por mim. Amém? E todo mundo sabe disso, né? E o 1 de João 3,16? Agora é a hora de você dar a sua vida pelo seu irmão. É a outra face do João 3,16. Amém, irmãos? Se esperamos agradecimento por termos cumprido o nosso dever, o nosso coração não estava no dever. O Senhor quer que tenhamos em mente tudo o que Ele realizou por nós, não o que nós realizamos por Ele. Se você medir a sua fé, quer ficar frustrado, quer ser um crente frustradão? Um crente depressivo, um crente
meia boca. Pega o que você faz para Deus e põe assim no seu espelho do banheiro e fica lá olhando para aquilo. E entre em depressão. Será que não é melhor nós olharmos pelo que Deus fez por nós do que pelo que a gente faz para Deus? Às vezes na igreja desanima algumas vezes. Bom, sessão desabafo do pastor, né? No sermão do dia do pastor. Porque você fala, Senhor, Senhor. Não é meu caso não, pessoal, eu estou bem feliz. Mas as pessoas ficam aborrecidas, porque falta assim, sabe? Às vezes falta um pouco de apoio, um pouco de, né, participação e tal. Mas aí eu fico pensando assim, falo, se eu me deixar influenciar por isso, eu vou me desmotivar. E aí a minha conversa com Deus é do tipo assim, eu não fiz porque o fulano não fez também. Eu não fui porque o fulano não foi. A igreja está essa bagunça aí porque ninguém quer. Eu queria, mas ninguém quis mais, então também lavei minha mão. Ei, você não serve outra pessoa a não ser o seu Senhor. Deus está devendo alguma coisa para você? Ele deixou de te pagar alguma coisa? Ele deixou de falar com você? Deixou de cuidar de você? Bom, então, olhe para Deus. E tu vai ficar escandalizado com o quanto que Ele fez por você. E aí a tua motivação surge. Você não precisa esperar a motivação do outro para você fazer. Faça você. Talvez o outro olhe para você e fale assim, caramba, esse cara é feliz. Servindo a Deus. Eu preciso dessa felicidade para mim também. E eu vou fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Simples assim. Mudar o foco das realizações de Deus para as nossas, meus irmãos, é perder o foco. E devemos orar assim. Somos servos inúteis, mesmo sendo assim inútil, na alegria ou na tristeza, permite-nos seguir-te, Senhor. Somos servos inúteis. Os irmãos acham que eu fiquei contente por ontem, não? O que vocês acham? Nossa, eu fiquei muito contente, pessoal. Vocês não fazem ideia. É porque assim, aí minha conversa com Deus na hora de deitar foi assim, Deus, eu estou melhorando, que eu sou tão inútil. Eu estou na igreja já, vai fazer 7 anos daqui a pouco. Esse é o 2º dia de ação. Olha que ridículo isso. Aí vem uns meninão desse aqui, ó, metade da minha idade. Fala, vai, velho, vai, toma vergonha na cara, pastorzão. Onde tu estava que você não fez? Mas sabe aquela história de Jesus que falou assim, ó, você tem 10 talentos? O outro tinha 1, não fez nada, né? Cata desse miserável aí que só tem 1 e dá pro que tem 10. Ah, mas peraí, o cara já tem 10, você vai tirar do coitadinho que só tem 1? É. Tu ficou parado, tu enterrou. Não vai ficar parado na tua mão esse talento não, amigão. Ou tu faz, ou eu vou arrancar de você. E vou dar para quem já tem mais. Então é o seguinte, quando eu vejo gente que está enterrando, eu falo assim, já já Deus vai me dar mais. Ah, tu está enterrando, não vai usar para nada, Deus vai dar para mim. Ou para outro. Não é? Eu acho que a economia de Deus funciona assim. Eu quero terminar, meus irmãos, com uma nota de gratidão a Deus por tudo, pelo dia de ontem, dia de hoje. Eu quero dizer que esse Deus aparentemente repulsivo, mais assemelhado a um senhor de escravos, que nos é apresentado aqui, não é verdadeiro. Nós chegamos ao fim da parábola e agora a gente pode perceber o quanto Deus nos ama, porque somos homens e mulheres remidos, servos, meros servos, mas também somos filhos que trabalham por amor e não simplesmente por um senso de obrigação.
Algumas pessoas vieram pedir perdão para mim porque não vieram ontem. Desculpa, mas você veio pedir perdão para o cara errado. Não foi só você não, Lourdes. Foi um monte de gente aí. Eu não sou seu Senhor. Eu não pedi para você vir. Posso até ter pedido, mas se Deus não pediu, ninguém pediu. Não é? Eu não estou falando isso para dizer assim, eu vim, isso não veio. Não. Eu estou dizendo isso porque para você se entender com Deus, porque quem veio, quem não veio, continua sendo do mesmo jeito. Inútil. Ah, quem veio tem mérito. Não tem mérito. Não tem mérito. A pergunta é se você ouviu a voz de Deus e respondeu a ela ou não. Não é se você ouviu a voz do pastor e respondeu a ela ou não. Os irmãos entendem a diferença? Você acha que eu vou tratar você pior porque você não veio ontem? Olha, estou chateado com você porque tu não veio ontem. Esquece, mano. Esquece. Eu estou tão feliz que não vai dar tempo de eu ficar chateado dessa vez. A parábola nos ensina a graça, que aparentemente parece estar ignorada na parábola. O amor de Cristo por nós, meus irmãos, deve nos motivar a satisfazer aquilo que é apenas a nossa obrigação. Eu agradeço a Deus por esse dia, pela sua vida, por todos. Louvo a Deus pelo dia de ontem. Ontem aconteceu umas coisas muito estranhas, assim. As pessoas chegavam aqui, na hora de ir embora, a gente dizia assim, escutei um monte de gente falando assim, obrigado por ter vindo. Aí a pessoa olhava assim, não, eu que agradeço. E ficava aquele negócio, que conversa de louco é essa? Eu venho aqui, os caras põem uma estrutura ao meu serviço, me atendem, me ajudam, me acolhem, me tratam bem, me dão café, me dão... né? E na hora de ir embora fala muito obrigado porque eu vim. Tá modelo posto de saúde agora, aqui? Tá parecendo o SUS. Muito obrigado por ter vindo. Se nós conseguirmos, meus irmãos, exalar um pouquinho da fragrância de Cristo nesse ambiente, já valeu a pena. Eu acho que eu não preguei sobre Jesus para nenhuma pessoa aqui. Mas umas 20 pessoas disseram assim, eu vou vir nessa igreja, que hora que é o culto? Mas caramba, que evangelismo eficiente. Como assim? É porque elas viram Jesus de algum outro lugar. Elas sabem que ninguém entra lá no meio do problema delas se não tiver Jesus. Teve uma mulher que me pegou. Eu fui disfarçado sem Jesus, né? Porque a gente não colocou o nome da igreja no panfleto, não fizemos nada, né? A mulher olhou assim e falou assim, tá, qual é a sua igreja? Como assim, qual é a sua igreja? Não tem nada que está falando que é da igreja aqui. Não, eu sei que só a igreja faz isso. O senhor deve ser de alguma igreja, né? Tá bom, você me descobriu, eu sou o pastor. Elas sabem que o único povo disposto a se sacrificar por outras pessoas ainda é o povo de Cristo. E é isso que tem que nos motivar. Não é se o nosso pastor está bravo, não é se deu nome e não veio, não é nenhuma outra coisa. Não sinta culpa. Sinta vontade de experimentar a alegria. E sabe uma coisa que me deu trabalho nesse dia de ação? Foi ficar até a madrugada no WhatsApp, tentando segurar os irmãos ansiosos. Você pensa que tinha um? Tinha uma meia dúzia de ansiosos. E eu respondendo, não, fica calmo, vai dar tudo certo. Não, mas o que vai ter? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Você já pegou? Você já comprou? Calma, pessoal, vai dar tudo certo. E aí, no final do dia de ontem, eu falei, e aí, deu tudo certo? Nossa, deu tudo certo. Aí os olhinhos brilhando. Eu falei assim, yes. Viu? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Se no final de tudo
Deus olhar e falar assim, nossa, que bom. Você cuidou de ovelha, você plantou, e tem um inútil mesmo. Que bom que você não me atrapalhou. Que bom. Se a gente conseguir não atrapalhar Deus, já está ótimo. Amém, meus irmãos? Você vai achar que esse sermão é puxão de orelha ou é de Deus? É de Deus, irmãos. É um beijo para você, é um abraço para você, viu? Eu estou muito feliz de pertencer a você. Eu pertenço a você. Nós pertencemos a esse lugar. A irmã Salete ainda há pouco falou assim, pastor, se eu não mudasse daqui, eu ficaria aqui. É porque você pertence a esse lugar. Né? Nós pertencemos uns aos outros. E isso é o mais importante. Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos embora? Senhor, muito obrigado pelo dia de ontem, pelo dia de agora, de hoje. Obrigado por aqueles que participaram doando, se entregando, participando, Senhor, fazendo coisas das mais diferentes. Obrigado por aqueles que estavam com medo, Senhor, e confiaram na Tua palavra e se sentiram motivados a Te servir, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou para o trabalho fácil, trabalho de colher. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu um salário, uma paga. Nós já estamos nos sentindo pagos, Senhor. Nós fomos dormir ontem com o nosso coração apaziguado e a nossa alma rejuvenescida, Senhor, pelo pagamento que o Senhor nos fez. Não um pagamento em espécie ou em bênçãos que foram adquiridas pela troca, mas um pagamento, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor se alegrou da nossa oferta de gratidão, de sacrifício genuíno que fizemos ao Senhor. Obrigado, Deus, por nos dar essa oportunidade de sermos canais da Tua graça, do Teu amor, à vida das pessoas. Agora eu oro por todas elas que estiveram aqui, Senhor. Eu acho que foram mais de 400 pessoas, talvez, que entraram neste lugar. Que alguma coisa, Senhor, que foi semeada ontem, de maneiras tão diversas. Um panfletinho amarelo da mão dos meninos, ou uma mensagem, enfim, Senhor, de qualquer maneira, seja uma semente que frutifique e cresça para a glória do Teu nome no coração dessas pessoas. Senhor, agora não podemos viver dessa lembrança. Nós precisamos olhar para frente, porque muitas e muitas pessoas perguntaram quando será o outro dia, o próximo dia. E nós precisamos renovar as nossas forças para o próximo dia, Senhor. Nos dá visão, nos dá coragem, nos dá ânimo, Senhor, para nos oferecermos como cuidadores do nosso bairro, das nossas comunidades, Senhor. Essa é a nossa oração, com gratidão ao Senhor. Despede-nos em paz, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela lembrança e o amor dos meus irmãos por nós, pastores, nesta manhã. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém e amém.